Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Olá, e cá estamos nós, de volta com o Tretas num café virtual. Hoje, o primeiro dia do estado de calamidade. Carla Vasconcelos, olá. Olá. Helena Durães, olá. Olá, olá. E tu também, pá. Olá. Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos a um Tretas no Café Virtual. Essa parte tudo, e tu também, desculpa lá, parece que E vou tu estar também. a buscar também. Pronto. És o L mais fraco, És Paulo. o mais fraco. Então, contem lá. Agora que saímos do 1, estado... 2, 3, 4. Pronto. Ah, não. Tá bem. Agora que saímos do estado de emergência, estamos no estado de calamidade. Eu não sei quem é que inventou estes nomes, mas isto é assustador. Eu prefiro estar em estado de emergência, estado de sítio, esta coisa do estado de calamidade, para eu muito um engraçado. bocadinho. Vou só aqui, é assustado que agora que vai começar, portanto começa hoje, hoje dia 3, portanto não se esqueçam. Não, hoje dia 4. Ó, dia 4. Muito bem, Paulo. Muito bem. Não é que seja preciso aqui em casa, mas é só para dizer às pessoas que agora no começo deste estado têm que transportes públicos, cafés, bancos, serviços públicos, alguns, penso eu, têm que usar É isso, em máscara. casa põem a máscara, tiram a máscara quando chegarem a casa, é mais prático. Ou quando forem falar com E usar alguém... a máscara assim. Não. Olha, Ok. pessoas tirarem Ou a máscara e porem assim até aqui, ou aqui, Não, isso só se faz quando se vai falar Não com dá. alguém, que é para se perceber bem. errado. Sim, eu já vi Pá, casos desses. Eu Sim, palavra de honra. É. Também já vi, já. Portanto, fica só Eu não para sei se avisar. será porque que agora é acham que mesmo apanham obrigação. só meio vir. Sim. Nos transportes públicos dá multa, Exatamente. 350 paus. É verdade, é verdade. Vai ser uma alegria. Tem que encher os cofres do Estado, não é? Portanto, Mas eu Que bem preciso, porque eles vão ficar bem estava a ler vazios uma no final coisa disto. A Alice Vieira teve muita graça no outro dia que publicou e ela dizia: sou muito burra, porque na minha cabeça o estado de calamidade é bem pior do que o estado de emergência. Uma calamidade é uma calamidade e uma emergência, pronto, é uma emergência, não é? Mas pronto, ficámos todos a saber que afinal a calamidade não é um superlativo. Pronto, é só... Exato. Era o que o Jacinto é estava uma a coisa dizer, mais não é? pequenina. Olha, Sim, mas Era, à partida exatamente. parece que é tudo pior. Hoje começo eu as hostilidades. Quero saber a vossa opinião sobre Começa. a sexta-feira passada, dia 1º de maio. Olha, Queres começar vi- onde? Por ler a Constituição? eu vi uma Por foto perceber de o que é a Constituição? um jogo muito giro que estavam a fazer em Lisboa. Na Alameda. Estavam uns Na Alameda. indivíduos. Eu penso que era aquele jogo que havia antigamente, que a malta tinha que estar parado, depois o lado da frente, quando se virava, quando ele voltava, a malta mexia. Depois ele, É 1, 2, 3, não é? Acho que é 1, 2, 3. É o jogo da macaquinho do estátua. chinês. O jogo da Macaquinho estátua, chinês. Exato. Portanto, deu-me essa sensação quando vi aquilo. E aquela malta, uma coisa gira, é que moram todos no Conselho de Lisboa. Não, Paulo. Pá, Não. Tinha que ser, Não. as pessoas não podiam mudar de conselho. Não, é que a grande questão aqui, uma das questões aqui é que houve muitos autocarros de várias zonas do país que vieram de propósito para aquele evento com Desculpa, pessoas então, durante mas o isso- estado de mas isso- emergência, Pois, em que a Constituição está Exatamente. suspensa, é muito engraçado ver como é que já se fez um atentado à Constituição pelo menos 4 vezes. E não se passa nada. E vai-se fazer novamente, porque passámos, portanto, ao estado de calamidade, e no estado de calamidade tu podes viajar e podes fazer aquilo que bem entenderes. E vem aí o 13 de maio. E a liberdade religiosa faz parte da Constituição. Portanto, vai-se proibir uma coisa que não se pode proibir em estado de calamidade. Portanto, mais pela 5ª vez... vamos estar a arrombar toda uma Constituição. Mas isso ninguém vê. Eu acho que estão-se a passar coisas gravíssimas, às quais se estão a fechar os olhos.
Pronto, de uma maneira geral, porque também ninguém lê a Constituição, não é? Que se lixa. Eu também, quando li a Constituição, tinha para aí 16 ou 17 anos. Mas ainda leste a Constituição do Estado Novo. Ainda. Tão bom. Tempo da outra senhora. E por isso é que eu disse no outro dia, eu estava a dizer, eu fui buscar a minha mãe. Portanto, eu estou no Alentejo, fui buscar a minha mãe à Amadora. Porque chega. Eu meti-me no carro durante a noite, na clandestinidade, foi assim que eu me senti na clandestinidade, horários apagados, tudo de noite, só pelo faro, e lá vim eu por ali fora, meti a minha mãe no carro e trouxe-a. Se eu tivesse sido parada pela polícia, provavelmente a polícia ter-me dito que eu não podia sair do meu concelho de residência e ter-me mandado para trás. Mas aqueles autocarros todos, eu já não falo do senhor Jerónimo, não é? Porque ele, apesar de ter que dar o exemplo, não é? É o cabeça do PCP, portanto tem que dar o exemplo de alguma forma. Tem imunidade parlamentar, é certo, tem imunidade parlamentar, mas se calhar o exemplo, quem tem um cargo público, não é? E que é alvo de observação de milhares de pessoas, se calhar não anda a correr todo nu à volta da estátua do Marquês de Pombal, digo eu. Não é que não possa, mas não deve. Bem, deixa-me só fazer uma observação em relação a isso, que o pódio não pode, o deve não deve. E agora, quando falaste em andar a correr todo nu à volta da estátua, eu lembrei-me do antigo presidente que já morreu da Guiné-Bissau, o Assoumani Mané, aquele que usava o barrete, que quando depois de jantar tomava os seus digestivos, à meia da noite às vezes vinha correr para o jardim do palácio com o barrete enfiado a gritar a mim presidente. E neste caso, tu usaste aqui duas... Mas é isso. Usaste aqui duas expressões. Ele é o cabeça e tem imunidade, mas neste caso eu diria que é cabeçudo e pode ter imunidade parlamentar, mas não tem imunidade ao vírus. E eu acho que aquilo que se passou, e de certeza... Sim, já para não falar nisso. E de certeza que quando vir... Se é que alguém viu outra coisa que foi virtual. Mas se alguém vir outra coisa que foi virtual, já vamos ter apelidados de reacionários para essas coisas todas, porque não se pode ter uma opinião diferente. Mas aquilo que se passou no dia 1 de maio foi uma vergonha. E eu não gosto de utilizar... Foi vergonhoso. Esse termo vergonha, porque me lembro do pateta da Assembleia, mas foi verdadeiro. Então vou utilizar um termo mais ministriável. Foi repugnante. Sim, por todos os motivos. Alguém que chegou agora a secretária-geral de uma central sindical, alguém que nunca foi empregada na vida, porque a vida toda foi funcionária sindical. Portanto, é os sindicalistas profissionais que não podiam deixar de perder o seu 1º de maio e resolveu fazer aquilo. E correu-se o país com autocarros de um lado ao outro, com declarações de uma central sindical, que pelos vistos vale mais do que a declaração das autoridades. Pois é, que essa sim, vale mais que a Constituição, é o que tu me estás a dizer. Eu lembro-me sempre. Isto não é democracia. Tivemos a falar do Estado de emergência. Tu não cumpres tivemos a falar do Estado de calamidade. Não é democracia. E veio-me à cabeça as palavras do Salgueiro Maia. É o Estado a que chegamos. Pois é o Estado a que chegamos, exatamente. É o Estado a que chegamos. Sim, porque, Paulo, estavas a dizer que eram, lá está, não foram pessoas de Lisboa. Eu acho que o pior é mesmo isso, porque quase que reduzem o 1º de maio a uma feira de vaidades, e o 1º de maio não é uma feira de vaidades, não é? Não é para ninguém aparecer e ser a protagonista do evento, ou o protagonista do evento. Sim, eu acho no mínimo, eu achei no mínimo triste aquilo que aconteceu, porque por tudo, é por não se cumprir as normas, por depois parecer que alguém vale mais do que o outro, e depois toda aquela figura na Alameda. Mas e depois todas estas pessoas que não tenho palavras para usar, porque se uso é ofensivo e se não uso, pronto. Mas o Jacinto estava a dizer muito bem que nós, ao insurgirmos contra isto, as pessoas saltam logo
Os idiotas saltam logo, apelidando toda a gente de fascista. Eles sabem lá o que é um fascista, meu. Eles nem sabem o conceito, nem o... É aquela coisa de não estás comigo, então és um facho. Estás a perceber? O que é grave. É muito, muito grave, porque isto da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, está absolutamente travado na intolerância de todos aqueles que se dizem os mais tolerantes do mundo. Isto é gravíssimo. Carlos, gravíssimo. Ontem, na sexta-feira passada, dizia o Pedro Santana Lopes no Expresso da meia-noite, e dizia com toda a razão, aliás, eu não simpatizo com o Pedro Santana Lopes, mas aquilo que ele estava a dizer tinha razão. Não há razão nenhuma, não há moral nenhuma para que, em Fátima, a 13 de maio, não se faça, com representantes das dioceses, das paróquias e não sei o quê, uma coisa organizada também. Como se Obviamente. Claro. Obviamente. Mas isso não vai acontecer, porque as cerimónias vão acontecer, mas sem ninguém. Eu fiz um vídeo tolo com a minha velha no domingo passado, em que dizia isso mesmo. Então não podem vir autocarros para Fátima, também todos desinfetadinhos, só com 10 pessoas lá dentro, um de cada concelho. Há muito espaço em Fátima, ponham a máscara, ponham as luvas e ficam alinhadinhos como na Alameda. E já estamos em estado de calamidade, atenção, não estamos em estado de emergência. Não há o direito de proibir ninguém de ir a Fátima, é isto que é grave. É isto que é muito grave. E durante o estado de emergência em que é proibido, eles vão. Não, mas repara uma coisa. Há aqui coisas que não... Mas não estão claras. Em relação a isso, o estado de emergência terminou no dia 2. Exatamente. No dia 3, a proibição de circulação entre concelhos mantém-se. Manteve-se e também já estava fora da mãe, como se costuma dizer. Já está fora da mãe. Mais uma vez, temos um atropelamento à Constituição. Eu pareço maluca a dizer a palavra Constituição, parece que aprendi ontem. Mas de facto, se calhar fazia bem... Passou na telescola, foi? Epá, eu ainda acredito... Eu não tenho tempo para a telescola, homem. Mas gostava. Mas quando eu acabo as aulas com a Matilde, já acabou a telescola também. Portanto, mas, Paulo, tu deves ser um revolucionário que está aí a conter-se para não desancar em nós. Estás aí não, ele vai ter uma apoplexia. Ele, quando abrir a boca, vai ter cravos vermelhos. Estou a ouvir e claro, estou... Ao menos diz que estás a gostar. Estou a gostar. Aliás, só deixaram vocês terem um espectador que era eu. Mas também trouxe a máscara. Mas pronto, vocês estão a mais de 2 metros aqui da minha pessoa, não há problema nenhum. E efetivamente, o que vocês estavam a dizer tudo aquilo que eu estou de acordo. Que o 13 de maio tinha todo o sentido no seguimento do 25 de Abril que foi feito, do 1º de Maio, dessas comemorações todas, também no 13 de Maio ser feito algo do género, claro. E já que estamos num outro estado, quando eu vi que o estado ia passar para calamidade, até fiquei assustado porque o Trump tinha telefonado. E eu, afinal, a calamidade tem algum significado. Ou oferecer ajuda, que é isso que é bom. Eu ainda pensei que o Trump aterrasse aí e então entrávamos numa calamidade. Não é? Mas pronto, também só falou com o Marcelo e aquilo trocaram para ali umas ideias de lexívia e sonazol e não sei o quê. Eu acho que ele quer comprar sabão macaco em barra, que é para comer ao lanche. E algum país faz o sabão macaco melhor do que nós? Ninguém faz. Nenhum! Sabão macaco é nosso. Aliás, é azul e branco. Sabão Offenbeck. Sabão Offenbeck. E a calamidade eu pensava que era essa. Sim, mas só dizer que na nota do Presidente da República, teoricamente o Trump ligou para dizer que ajudaria naquilo que fosse necessário, mas também para dizer que Portugal era um caso de sucesso, né, a lidar com a Covid. Lena, só nessa primeira parte que tu disseste agora que ele diz que, portanto, ajuda, isso. Pois, e logo aí é uma calamidade. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Eu penso que vocês não entenderam bem as palavras do Trump, nem o comunicado do Presidente da República.
E vocês sabem que desde o início o que o Trump tem andado a fazer é propaganda, é tapar o sol com a peneira. E o que eu queria dizer é, como é que vocês em Portugal conseguiram manipular a informação de tal forma que toda a gente acredita que isso está muito bom? Toda a gente acredita. Não sei se toda a gente Olha, acredita. eu não sou nada a maioria, pessimista. a maioria acredita. Eu não sou nada pessimista. Eu dou-vos 40 dias para estarmos todos fechados outra vez dentro de casa, com os números a subir e com... É assim, Os números e a temperatura. A temperatura também. E se calhar vai ser a sorte, vai ser a temperatura. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Se 57% do Serviço Nacional de Saúde estava já ocupado apenas com 157 pessoas no SO e 200 e poucas na urgência internadas, estamos a falar, nós somos um país com 10 milhões de pessoas, se já estava a 57% com este número, eu quero ver o que é que vai acontecer neste segundo round, porque as pessoas de facto estão fartas de estar em casa e eu compreendo isso, as pessoas estão a enlouquecer, a tentar trabalhar com os filhos em casa, a ter que dar atenção. Eu percebo que as pessoas estão a enlouquecer, mas tem que se perceber que se calhar temos que fazer um esforço se não queremos, de facto, uma calamidade ou uma emergência. O que é que eu digo agora? Ando tão baralhada, meu Deus. Calamidade, emergência, escolha um. É que aquele que tu achas fica mais bonito. Vou pedir a ajuda do público. Eu continuo a achar que o termo calamidade define melhor aquilo que se está a passar. Sim, claro. Sim, claro que sim. E o pior disto tudo é que realmente, como diz a Carla, a perspectiva é que as coisas vão piorar. E eu tenho essa perspectiva também. Acho que este mês de maio vai ser... Uma previsão que eu... Por um lado vai ser interessante perceber como é que as pessoas vão voltar ao ativo, digamos assim, mas por outro lado isso vai se refletir depois no número de casos. Vamos ver, eu ainda não vi os números ainda não vi os números desta segunda-feira. Sim, eu também não. Por razões óbvias. Olha, também não. Eu também não. Mas de qualquer das formas, com aquilo que se tem estado a passar, que é os erros informáticos. Os sacanas dos informáticos, os gajos da informática são todos os incompetentes. Não interessam ninguém. Não interessam a ninguém porque conseguem sempre algo que já agora, vocês estão mais dentro disso, que falam disso todos os dias. Eu estou a falar da Lena e do Jacinto. Algo que eu ouvi no fim de semana, até penso que foi no sábado, que havia números duplicados. Penso que era a Ministra da Saúde que falou que o sistema deu números duplicados. O que é que queria dizer com isso, efetivamente? Que temos metade daquilo que aparece? Não. Não. O que nesse sábado a Ministra da Saúde disse foi que em relação ao Norte havia num período em que foram atribuídos 400 casos, não havia 400, havia 200 e tal. Porque tinham ido buscar a informação a dois sítios diferentes. Mas isto é a maior treta que existe. E não tem a ver com o tretas no café virtual. É treta das duas. Os números que fazem parte dos relatórios de situação emitidos pela Direção-Geral de Saúde são obtidos de uma forma, que é com base naquilo que as autoridades locais introduzem em sistema. E é a soma daquilo que as autoridades locais introduzem no sistema que dá os totais. Portanto, não há beber números de dois sítios, há beber números de um sítio. Portanto, quando se diz que aquilo duplicou, vou utilizar uma expressão mais ou menos corrente, duplicou uma porra. Não dá a ver a jeito, e não dá a jeito ter alguns números. Como, por exemplo, quando se começou a falar de que o número de análises que apareceu em relatório, olhando para o número de casos novos nesse dia, dava percentagens assustadoras, e andámos aí dias com percentagens de 17%, 18%. Um crescimento absoluto desde a Páscoa para cá. As coisas começaram a aparecer de outra forma. Começaram a aparecer mais análises, menos casos, erros informáticos. Portanto, nós temos, e eu recordo, cada vez que vejo uma conferência de imprensa, lembro-me sempre daquele plano, que agora não me recordo o nome, que era o ministro da propaganda de Saddam Hussein, que estava a levar com as bombas em cima da cabeça e ia dizer que era uma treta, porque os americanos estavam a levar porrada, porque ainda não tinham chegado até lá perto. E nós estamos na mesma.
Paulo, mas para além de ter existido números em duplicado, também existiu uma altura em que um dia não registaram os dados todos, mas depois registaram no outro dia a seguir tudo de uma vez e depois deu um número exorbitante. Olha, desculpa lá, Olha, o indivíduo coloca os números, sai às 6, não é? Não faço ideia. E pronto, nós chegamos ao fim deste Tretas no Café Virtual. Portanto, podem mandar beijinhos, abraços, cumprimentos e afins. Beijinhos, abraços, cumprimentos e afins. Beijinhos. Beijinho, boa segunda-feira. O resto que sobrar deste dia. Vá. Até logo. Não te esqueças, máscara. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual.